Obrigado ao ministro pelo comparecimento. Eu quero aqui iniciar minha fala esclarecendo que hoje não se trata de uma discussão se é contra ou a favor da Lava Jato. Nós sabemos da importância dessa operação, que foi um divisor de águas no Brasil. Infelizmente, nós vivemos num Brasil de desiguais, em que se criminaliza a pobreza, em que, se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, pobre, afrodescendente, semi-analfabeto. E a Lava Jato veio, efetivamente, como divisor de águas. Mas eu tenho que aqui fazer algumas considerações que eu reputo de extrema importância. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 10, ela é clara que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal independente e imparcial. O Código de Processo Penal também, ele fala, no artigo 254, o juiz dar-se-á por suspeito, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. E foi público e notório, e isso ele deveria fazer de ofício, mas a própria defesa foi veiculada que entrou com incidente de suspeição. E Vossa Excelência não se deu por suspeito. É elementar no processo penal que um dos princípios que vigora é o princípio da isonomia processual, ou da paridade entre as partes. O que vem a ser isso? O magistrado deve possibilitar às partes, de forma isonômica, o direito ao contraditório e ampla defesa. O magistrado deve estar acessível às partes de igual modo. O magistrado deve atuar de modo equidistante. Vamos para a lei da magistratura. No Código de Ética, o artigo 1º, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos desse Código, dentre os princípios de independência, da imparcialidade. Eu peço à plenária não há possibilidade de manifestação nem a favor ou contra qualquer pronunciamento feito nesta comissão. Dos colegas, mas também não cabe nos termos regimentais. Peço desculpa aos colegas. Senador, eu sei que não é essa a sua intenção, mas assim me espanta falar em mérito da Operação Lava Jato, que nós temos que preservar os esforços anticorrupção, mas pelo que eu entendi da sua fala, o senhor defende a anulação de tudo, então. Todas as condenações, todas as denúncias, devolver o dinheiro para Renato Duque, Paulo Roberto Costa, eu não sei, eu entendi dessa forma. Então, fica uma defesa da Lava Jato, que me parece um tanto quanto peculiar, quando se argumenta depois que tudo deveria ter sido anulado. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápidas, se é que essas mensagens são de todo autênticas. Mas examinando aquilo que foi ali colocado, não tem nenhum aconselhamento, de qualquer maneira, em relação, mas apenas uma interlocução, não é? Que acontece no dia a dia, no cotidiano dos fóruns. Não existe ainda qualquer comprometimento da imparcialidade. E como eu disse aqui, já destaquei, olha, 45 ações penais já sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44. Tá? Praticamente de todas ele recorreu, de todas ele discordou em uma ou outra maneira. 291 acusados, houve 211 condenações, 63 absolvições. Onde que está o comprometimento objetivo da imparcialidade do juiz? Seria meu, seria das outras cortes, seria da Corte de Apelação, seria do Superior Tribunal de Justiça? E é essa a proposta, então, nós vamos anular tudo isso? Anular toda a Operação Lava Jato, como o senhor aparentemente defende? É essa a sua posição? Excelência, Vossa Excelência está colocando palavras na minha boca. Eu, em nenhum momento, estou defendendo, com todo respeito. O ministro fez uma pergunta ao senador. Fez uma pergunta. Talvez seja o caso de responder. A palavra está com o senador Fabiano. Acho que nesses 2 minutos ele vai ter condições de fazer as suas considerações. Eu, em nenhum momento, defendo anulação ou absolvição. Não, eu não estou falando isso. Eu não tiro. Eu iniciei falando do mérito da operação.
O que eu estou questionando, e não estou entrando nem no mérito do diálogo, é que houve a quebra do princípio da imparcialidade quando o juiz, que tem que ser imparcial, mantém contato por inúmeras vezes com aquele que tem interesse 100% numa eventual sentença condenatória transitada em julgado. É isso só que eu estou questionando. Então, não ponha palavras na minha boca. Inclusive, eu fui eleito enaltecendo a Operação Lava Jato para combater a corrupção, porque eu sempre lutei e fui usado pelo Estado como chicote só para dar no lombo do pobre afrodescendente e semi-analfabeto. E foi com a Operação Lava Jato que eu me inspirei. Porque foi a partir daí que políticos passaram a ser presos, empresários passaram a ser presos. Agora, não coloque palavras na minha boca, porque eu defendo a operação. O que eu não defendo é quebra do princípio da isonomia, que é uma garantia constitucional, que é uma garantia do Código de Processo Penal e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso nós temos que enfrentar. Nós temos dois fatos graves. A quebra do sigilo, da privacidade, que isso tem que ser apurado e condenado, mas a interlocução, independente do mérito, do teor desses contatos, tem que ser revisto, porque aí houve o mesmo tratamento com os advogados de defesa de qualquer processo, como teve com a frequência daquele que, a teor do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, detém a titularidade da ação penal pública incondicionada? Com todo respeito, eu entendo que não. Muito obrigado. Ministro. Bem, mais uma vez, não houve nenhuma quebra da imparcialidade, né? Não sei se compreendi de maneira equivocada as suas palavras, né? Mas não houve nenhuma quebra nesse sentido. O que tem, vamos colocar aqui, como eu já mencionei, é comum a conversa entre juízes, procuradores, policiais e advogados na nossa tradição jurídica. Depoimento que saiu hoje, artigo, Ana Lúcia Amaral. Dos meus 21 anos de Ministério Público Federal, sempre falei com o juiz, pois ele é o primeiro que deveria convencer para a causa que propunha, seja civil ou criminal. Franklin Rodrigues da Costa, publicado no Jota. Não vejo nenhuma impropriedade nessas conversas. Nada que comprometa o processo. Modesto Carvalhosa, advogado. Nas conversas privadas em Sérgio Moro, os procuradores Lava Jato. Isso partindo eles ainda do pressuposto que essas mensagens são autênticas, o que não se pode afirmar. O que ele diz? Nas conversas privadas em Sérgio Moro, os procuradores Lava Jato, criminosamente hackeadas, não se verifica antecipação do juiz de mérito de nenhum processo, visto que se restringir a questões procedimentais, e nada em nenhum momento relativas à culpa dos acusados. Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas brasileiros, civis brasileiros, que ele fala em mensagens enviadas 12 de junho de 2009 no Twitter dele. A motivação de o advogado falar com o juiz em sala fechada é exatamente a mesma que abre ensejo para o promotor se comunicar com o juiz. Se o advogado fala e conversa, o promotor ou o procurador da República, obviamente, também podem fazer o mesmo. Se há algum problema nas conversas entre o juiz Moro e o procurador, esse é um problema que está na raiz da cultura jurídica e do sistema judicial brasileiro. Enfim, tem várias outras aqui afirmações, poderia citar, mas não existe qualquer anormalidade, mesmo se for ignorado o problema da falta de autenticidade dessas mensagens. Com a palavra, na ordem de inscrição, o senador Haroldo de Oliveira.